Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 37. Vocês podem estar estranhando o formato desse vídeo, tá? É um formato um pouco diferente, mas é porque eu resolvi fazer esse vídeo em forma de apresentação, beleza? Em forma de uma apresentação de slides, porque esse será o tema das nossas próximas aulas, certo? Nós estamos aprendendo a como utilizar o Drive, e nós começaremos a trabalhar com o Google Apresentações, certo? Que é um aplicativo do Google integrado ao Google Drive, onde a gente pode entrar no Google Drive, a partir do Google Drive a gente tem um menu de criação de conteúdo, a gente pode estar criando planilhas, criando documentos docs, certo? De texto, ou criando apresentações de slides, beleza? E se você não sabe o que é uma apresentação de slide, você vai descobrir isso nessa apresentação, beleza? Então, aqui a gente tem um elemento inicial, tá? De uma apresentação de slides, que é a capa. É muito comum a gente colocar informações de identificação na capa, certo? Como nome, caso você esteja fazendo uma apresentação para uma instituição, como uma empresa, uma universidade ou um colégio, você pode estar identificando isso aqui na capa também. Nome dos participantes da apresentação, certo? O tema da apresentação. E caso você deseje também, né, um layout agradável, certo? Uma, é, uma, uma montagem harmônica, certo? Dos componentes com cores, com fontes de tamanhos maiores, né? Para que a gente consiga ler melhor o título da apresentação. Enfim, aqui a gente tem uma segunda tela de visão geral, tá? É comum a gente pôr isso em apresentações, ou seja, você vai apresentar sobre um determinado tema e aí, logo após a capa, você vai ter um card, né? Ou um slide de visão geral, onde você vai fazer uma prévia do que será visto durante essa apresentação, certo? Então eu preparei uma apresentação bem simplesinha aqui e o que a gente vai discutir é, primeiro, o que é uma apresentação de slides, dicas para criar uma boa apresentação de slides, certo? Lembrando que a gente está fazendo tudo isso diretamente do smartphone, do celular, utilizando o Google Apresentações Mobile, né? A versão mobile, que seria a versão para smartphones. A gente vai ver as limitações do Google Apresentações Mobile, certo? E por fim, a nossa conclusão. Aqui dentro do modo de apresentação, eu posso passar os slides arrastando para o lado, certo? A gente vai ver como a gente cria um slide do zero, a gente vai criar tudo isso aqui junto. Essa aqui é só uma apresentação introdutória para que todos tenham uma noção do que é de fato uma apresentação de slides, beleza? Bem, uma apresentação de slides nada mais é do que uma sequência de telas, onde nessas telas nós temos diversos elementos, como principalmente textos e imagens, certo? Uma apresentação de slides, ela transmite informações de um palestrante para um público. Então, é muito importante que você saiba, né, qual é o seu público, por que você está fazendo aquela apresentação, qual a motivação dessa apresentação para que você construa uma apresentação que seja focada no que você quer, certo? Não existe uma receita de bolo. Às vezes você vai precisar fazer uma modificação por conta do tipo de apresentação que você está fazendo, beleza? Uma apresentação, geralmente ela é uma demonstração, uma palestra, um discurso, uma apresentação de trabalho, dentre outras coisas, certo? E os principais objetivos de apresentação é informar, motivar, apresentar nova ideia, apresentar novo produto, tentar convencer seu público a algo, né, ou alguma ideia. Beleza. Vamos passar para o próximo slide aqui. E aqui eu listei 10 dicas para criar uma boa apresentação de slides, certo? Lembrando que essas informações aqui eu utilizei o Google Search para poder fazer, né, esse slide aqui, essa breve apresentação. Dica número 1, use pouco texto, tá? Lembre-se de que uma apresentação, ela tem um caráter de lhe auxiliar, certo? Então, geralmente,
a gente não coloca textos muito grandes ou textos muito densos, porque é difícil para a pessoa que está assistindo aquela apresentação conseguir ler, certo? Ou seja, você está no meio de uma apresentação, você está em um card de slide, você está apresentando para o seu público, você bota um texto muito extenso, muito provavelmente não vai, esse público não vai conseguir ler. Então é bom que você tente colocar textos breves e explicar, certo, suas ideias em cima desses textos. Use bons tamanhos de fonte, isso é importante, porque quando a gente está fazendo uma apresentação, a gente tem que garantir que o nosso público consiga ver e ler o que tem na tela, certo? Enfatize o que é importante, crie um roteiro, separe o assunto, use imagens e gráficos, isso também é um elemento, certo? Bem importante, já que a gente tende a diminuir no texto por conta da dificuldade de você ler um texto extenso durante uma apresentação. Você teria que se dedicar a ler o texto e ao mesmo tempo a prestar atenção do que o palestrante está falando. Então é muito comum, certo? A gente ter imagens e gráficos no slide, porque são coisas que a gente consegue interpretar de uma forma mais fácil. Ou seja, você olha uma imagem, às vezes você entende todo o contexto apenas pela imagem, certo? Então a gente tira aquela carga muito densa de texto e substitui por imagens e gráficos que às vezes são tão informativos ou até mais do que o próprio texto. Adicione a fonte, certo? Das informações, ou seja, a origem, de onde você está tirando aquela informação, quem disse aquilo. Isso é muito importante quando você vai criar apresentações. Escolha bem as cores, tá, pessoal? Lembre que às vezes você vai demorar em uma apresentação, então você tem que escolher muito bem as cores, os contrastes de cores. Às vezes é bem melhor você fazer um slide mais simples, um slide mais limpo, mais básico, usando o preto e o branco, do que você tentar fazer algo muito colorido, o que pode poluir, certo, a tela. Ou seja, imagine, por exemplo, o meu fundo aqui é branco, certo? Imagine se a cor das minhas letras fosse amarela, por exemplo. Ia ficar quase impossível de ler, ia ficar algo muito ruim, certo? Então, a escolha das cores é algo muito importante durante a criação de uma apresentação. Não deixe as caixas de texto, certo, desalinhadas, isso não é legal. É bom que você sempre mantenha as caixas alinhadas, certo? Tudo para ficar mais simétrico, o que torna seu slide não só mais bonito, como também mais legível, certo? E por último, a última dica que eu deixo é revise para detectar erros, tá? Então, é uma boa prática a gente terminar um slide, a gente revisar, buscar por erros ortográficos, certo? Erros de português e coisas do tipo. Quais são as principais limitações do Google Apresentações Mobile, certo? Esse aqui foi o aplicativo que eu utilizei para montar esse slide. A primeira limitação, né, que a gente vê muito forte é que a gente tem alguns recursos limitados de edição, ou seja, a gente não consegue fazer tudo que a gente consegue fazer montando um slide no computador, por exemplo, certo? Ou seja, adicionar transições e coisas um pouco mais complexas. Porém, a gente consegue fazer algo que seja funcional, algo que seja mais simples e que seja fácil. A gente tem uma interface adaptada ao toque, certo? Porque a gente está trabalhando com celular, a gente está trabalhando com smartphone. Isso pode ser um ponto negativo em primeira instância, porque para quem já está acostumado com outros aplicativos, certo? Como o PowerPoint ou fazer edições no computador, isso pode vir a ser um pouco diferente. Porém, essa cara que a gente tem do aplicativo, né, uma coisa mais minimalista, uma coisa mais simples, a gente não tem tantos recursos avançados, isso acaba sendo também, por um outro ponto, algo positivo, tá? Para a gente poder começar a criar nossas primeiras apresentações no celular, aprender como é que a gente faz modificações de apresentações e como a gente apresenta diretamente do nosso celular, beleza? Conclusão. Então, qual foi o principal objetivo desse vídeo aqui, tá, pessoal? Eu queria mostrar para vocês, primeiro, o que é um slide, o exemplo de um slide. Então, eu montei aqui esse slide para a gente tá identificando alguns elementos, certo? Vocês podem ver que, por exemplo,
Em todos os cards a gente tem um título, em alguns a gente tem uma enumeração, uma listagem de itens, certo? Alguns elementos que já são comuns para a gente, né? Que a gente já acabou trabalhando em outras aulas, como na aula de Google Docs, por exemplo. A gente consegue identificar alguns desses elementos textuais, certo? Então a gente sabe que é possível criar sim uma apresentação, uma boa apresentação utilizando apenas o smartphone. A gente vai trabalhar em cima disso nas próximas aulas, certo? E também é possível você transmitir ou gravar uma apresentação direto do seu smartphone. Então, você pode transmitir isso através de uma live, por exemplo, e você pode falar enquanto você apresenta direto do seu celular. Você não precisa necessariamente usar o seu celular somente para construir a apresentação, beleza? E é justamente isso que eu estou fazendo aqui neste vídeo, beleza? Então, obrigado, pessoal, por assistirem o vídeo até aqui. Esse aqui é o exemplo de uma apresentação de slides feita no smartphone, utilizando o Google Apresentações Mobile, certo? E é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.